No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje foi o último dia da vida do professor José Carlos Almeida, um homem que dedicou 50 anos de sua vida à educação brasileira e que marcou inúmeras vidas com seu empenho e paixão por ensinar. Nascido na cidade mineira de Santa Esperança, José nasceu no ano de 1946 numa família humilde e viveu toda sua infância e juventude no mesmo bairro onde nasceu, aprendendo desde pequeno o valor do trabalho e o respeito. Como muitos de seu tempo, José saiu cedo do ensino médio para ajudar a manter a família. Trabalhou em uma fábrica de metal, onde aprendeu muito sobre indústria e técnicas que mais tarde o ajudariam como professor de ciências. Casado com Maria dos Santos desde 1969, José foi pai de 4 filhos e sempre dizia que sua família era seu maior legado. Em 1970, José ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná. Foi ali que ele se dedicou ao estudo da história e da física, onde desenvolveu um forte interesse em ensinar as duas disciplinas. Em 1974, José começou seu primeiro trabalho como professor de História e Ciência no Colégio Estadual Dr. Carlos Chagas, onde se destacou por sua dedicação e amor pela educação. Em 2005, José recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho na educação pública brasileira. Ele foi um dos principais defensores da educação pública no país, tendo ensinado em várias escolas públicas por todo o Brasil. Seu legado permanecerá para sempre nos alunos que ele moldou e nos colegas que ele inspirou a seguir o mesmo caminho. Em sua vida pessoal, José tinha uma paixão por fazer violinos artesanais. Era um hábito que ele adorava e que o ajudou a se conectar com sua esposa Maria. Ele sempre dizia que, enquanto estivesse aprendendo a tocar violino, ele se sentia mais perto de Deus. Mas também havia sofrimento em sua vida. Em 1984, José perdeu seu filho mais velho, Pedro, em um acidente de carro. O incidente marcou o resto da vida dele e sua esposa Maria. Eles nunca esqueceram de Pedro e continuaram a rezar pela felicidade do seu alma. José também sofreu com a perda de ouvido em 2008, que afetou suas atividades diárias, mas não o impediu de seguir lecionando até os últimos anos. José Carlos Almeida sempre foi lembrado como um professor amado por seus alunos e colegas. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, e seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, e o programa do Gente que Faz exibiu uma matéria sobre sua trajetória. Em 2020, o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória. Ao deixar este mundo, José estava sozinho na sala de estar, sentado perto do relógio de cuco que adorava. Ele olhou para a janela e viu a neblina da manhã sobre a horta. A casa era silenciosa, como sempre gostava. Ele deixou para trás uma vida dedicada à educação brasileira, e sua memória viverá para sempre nas vidas das pessoas que ele tocou. E no final, ele foi lembrado por seu amor pela natureza e pela música, e como ele ensinava aos outros a apreciar tais belas coisas da vida. Ela falecera ontem, a mulher que plantava flores no coração das pessoas. Maria da Conceição Gomes, como era chamada, nascerá em São José da Vitória, pequena vila do interior de Espírito Santo. Mãe da terra nascida, ela havia dedicado toda a vida à educação e cuidados com crianças. Médica de uma escola pública no bairro Jardim das Flores, em Niterói, Maria tinha uma forte ligação com as crianças que assistia. Ela não apenas tratava suas doenças, mas também ensinava-lhe a importância de um tratamento precoce e de cuidar do corpo. Em 2015, Maria recebeu o título de Mãe Emérita pela escola onde trabalhará por mais de 3 décadas. Seu nome havia sido mencionado no telejornal da Globo News em uma reportagem que destacava seu trabalho com as crianças carentes do bairro.
A tragédia pessoal veio em 2017, quando seu filho único, o jovem Mateus, falecera em um acidente de carro. Maria havia sido muito afetada com a perda e passará dias morrendo de dor. Mas ela não desistiu. Ela continuou trabalhando, ajudando as crianças que _start assista amavam, ensinando-lhe a vida precária em que viviam. Ela era conhecida por seus alunos como Mãe Maria e todos eles amavam e respeitavam sua presença na escola. Além da sua carreira como médica, Maria era também uma apaixonada pela arte do bordado em crochê. Ela tinha uma sala no segundo andar do seu casamento dedicada às suas obras de arte. Suas peças eram conhecidas por toda a cidade e muitas vezes foram expostas em galerias locais. Maria também era uma mulher devota. Frequentemente podia ser vista na igreja nas manhãs de domingo, rezando e cantando ao som do órgão. Seu coração era cheio de amor por Deus e ela queria compartilhar esse amor com todas as pessoas que conhecia. A sua casa em Jardim das Flores era um lugar lindo, com toalhas de crochê colocadas nas mesas, cheiro de ervas secas na prateleira e uma biblioteca cheia de livros antigos. Ela amava sentar-se na varanda da casa, ouvindo o som das chuvas batendo no telhado de zinco enquanto lia um romance brasileiro clássico. Ao longo dos anos, Maria havia sido uma figura forte e inspiradora para muitas pessoas em sua vida, e ela continuou a ser assim até o final. Ela foi lembrada como uma mulher de coração carinhoso, dedicado às crianças, cuidados com as pessoas e amor por Deus. Seu nome havia sido mencionado em vários jornais locais e programas de rádio após a sua morte. Maria da Conceição Gomes será lembrada como uma mulher que plantava flores no coração das pessoas, dedicando toda a vida para cuidar de outras pessoas, seja através de seu trabalho na escola ou através do bordado em crochê. Seu legado viverá para sempre nas vidas das crianças que ajudou e nas obras de arte que ela deixou para trás. Ela será sempre lembrada como uma mulher maravilhosa e carinhosa, que deixou um legado inesquecível. Esta história começou na rica textura do Rio de Janeiro, onde Fernanda Montenegro se levantava ao amanhecer para abraçar o sonho que ela havia plantado a noite antes. O sol da cidade maravilhosa reparava-se nas janelas do seu apartamento, enquanto ela beija sua lente, buscando a fé em si mesma e na magia do palco. Desde criança, Fernanda vivia em um mundo de fantasias. A brincadeira era para ela uma forma de sobreviver e de conhecer o próprio ser. A vida no Morro da Babilônia ensinou-lhe que a arte é o baluarte do espírito humano, e que só um coração verdadeiramente vivo pode criar algo verdadeiramente vivo. Sua primeira vez no palco foi um choque desgarrador. A luz brilhante das lâmpadas caiu sobre sua pele escura, enquanto o silêncio da plateia aterrorizava-a. Porém, com o passar do tempo e as repetições, ela aprendeu a transformar seu medo em paixão, e o palco se tornou o refúgio mais seguro de sua vida. Aos anos, Fernanda percebeu que a sua arte não era apenas um meio de superar suas dificuldades, mas sim uma maneira de conectar-se com a humanidade em seu conjunto. Cada papel foi um passo mais ao longo da jornada espiritual da atriz, e cada espetáculo um testamento da sua incansável dedicação às artes cênicas brasileiras. Em 1965, com a personagem do Ganga Zumba, Fernanda Montenegro conseguiu o que muitos sonharam: a consagração internacional. O Oscar estava perto. Mas mais importante ainda foi a certeza de que ela havia conquistado um lugar eterno no coração do Brasil. A vida não é sempre uma festa, e Fernanda Montenegro tem sentido essa verdade mais do que ninguém. O futebol, o amor, as perplexidades da vida adulta, tudo foi refletido em seu trabalho com um realismo desgarrador. E a cada derrotinha, ela levantava-se novamente, como uma floresta após o furacão, e continuava a se dedicar à sua missão: transformar vidas com a magia da arte. Ao longo de décadas, Fernanda Montenegro conseguiu o que poucos têm conseguido na história do Brasil. Ela se tornou um símbolo da resistência humana, uma testemunha da força da vida e uma mensageira do poder da arte. Sua versatilidade a transformou em uma rainha sem precedentes do palco brasileiro, e suas performances são recordadas com afeição até os dias de hoje. Hoje, Fernanda Montenegro continua a viver em sua própria obra-prima, a vida. Cada dia é um novo papel, cada momento uma nova cena. E ela continua a se desdobrar na tela, transformando-se em cada personagem que interpreta, até que, no fim do dia, ela volta a ser apenas Fernanda Montenegro, a
a maior dama do teatro, cinema e televisão brasileiros. A cidade do Rio de Janeiro, cárcere canção de Fernanda Montenegro, cujo nome verdadeiro é Maria Fernanda Marecos da Cunha. A vida nasceu naquele mar de ventos e sol da Zona Sul, em um domingo à tarde, assim como a maioria das histórias do Brasil. Uma família com raízes portuguesas, que se mexe no leito da terra brasileira, dando à luz uma criança que acabou deslizando pelo mundo da arte cênica, ainda em braços de mãe e pai humildes. As ruas do Rio, com suas cores vívidas e seus perfumes diversos, foram testemunhas dos primeiros passos de Fernanda. A infância em meio à movimentada vida da cidade transformou as ruas em palco para a futura atriz. A diversidade cultural cuspia-se em cada canto, e a pequena menina absorvia tudo: o barulho das maracás dos vendedores ambulantes, as vozes dos cantores que anunciavam sua chegada nas esquinas, e os olhares curiosos dos passarinhos que voavam acima. A literatura e as histórias se tornaram o berço da criança, onde ela encontrava refúgio e descanso. As páginas das obras de escritores brasileiros transformavam-se em portais para um mundo infinito, cheio de magia e aventuras. E foi nesse mundo que Fernanda começou a despertar o interesse pela atuação. A literatura se misturava à vida, e a linha entre ficção e realidade começou a enfiar-se em um delírio de emoções. A rádio era mais do que um dispositivo que transmite sons, era uma caixa mágica onde pequenas obras-primas eram criadas. Fernanda, sentada perto da antena, assistia como as palavras transformavam-se em personagens vivos. A vontade de representar, de pular nas peles de tais personagens, cresceu aos poucos, até tornar-se um fogo que consumiu a vida da garota. A Casa dos Marecos da Cunha tornou-se palco de inúmeras representações improvisadas. Fernanda, irmãos e amigos ao redor, transformavam-se em personagens da vida cotidiana, explorando a diversidade das relações humanas. A criança já revelava o talento de uma futura atriz, que faria a arte cênica brasileira vibrar com vida. Curiosidade e imaginação marcavam o jogo da garota. Era como se Fernanda tivesse um olhar privilegiado, capaz de perceber o mundo em suas múltiplas facetas. A curiosidade acendeu o caminho, enquanto a imaginação desenhava sonhos que viriam a se tornar realidade. E assim, Fernanda Montenegro, a atriz que transformaria a arte cênica brasileira, nasceu nesse mar de ventos e sol da Zona Sul do Rio de Janeiro. A vida de Fernanda Montenegro era um eterno teatro, cada momento marcado por palavras, gestos e risadas. Na juventude, ela se transformou em uma mulher que desafiava o destino com seus olhos focados no horizonte. Ela dedicou-se aos estudos como a um deus, sabia que era a chave para abrir as portas do conhecimento e, assim, construiu seu próprio universo literário. Mas não foi apenas o estudo. Fernanda também se dedicava ao trabalho na rádio, onde dava vida a personagens com uma voz que era tão suave como o mar em paz. Aqui, ela teve a oportunidade de lapidar sua interpretação, aperfeiçoando-se dia após dia e transformando-se em um verdadeiro artista da fala. Foi neste ambiente que Fernanda encontrou seu amor pelos palcos, um espaço onde descobriu-se ao mesmo tempo que se afirmava, crescendo com cada performance. Mas o mundo do teatro não era apenas luz e aplausos. Fernanda também enfrentou dificuldades financeiras e preconceitos. Mas ela, com sua determinada vontade de lutar, sabia que o verdadeiro triunfo era na paixão pela arte. E foi isso que a levou aos primeiros grandes papéis, projetando-a como uma promessa de talento raro e inigualável. Entre as ruas de São Paulo, onde nasceu, e o teatro, Fernanda Montenegro vivenciava seu sonho. E mesmo em momentos difíceis, ela sempre acreditou que a arte seria sua salvação. Cada palavra, cada movimento, uma letra a mais do seu hino pessoal para o teatro brasileiro. E a música também fez parte desse mosaico de memórias, como a samba que batia no coração de todos os brasileiros, sempre presente em suas vidas. E o futebol, um verdadeiro culto no país daquele tempo, também marcou suas histórias e conviveu com o teatro na vida de Fernanda. E a partir disso surgiu uma arte que falava do Brasil, que cantava sua beleza, seu sofrimento, sua alegria e sua tristeza. E foi por causa disso que Fernanda Montenegro se transformou em uma lenda, em uma mulher que não apenas viveu, mas viveu intensamente, deixando para sempre seu selo na história do teatro brasileiro. Era um mundo inteiro em seus olhos, um mar de emoções que se encaixavam perfeitamente nas profundezas do teatro brasileiro.
Fernanda Montenegro era sua presença, uma mulher cujo talento transcendia as palavras e acenderia lâmpadas em corações mais frios. Criou-se nesse ambiente, entre os telhados da cidade de São Paulo, onde o som das pernautices da vida se confundia com a música que sempre vibrava nas veias de sua alma. Aos olhos dela, a vida era um palco, e cada um de nós, um personagem. Com apenas uma olhada, conseguiu expressar tudo o que não dizia, aquelas emoções silenciosas que flutiam no ar como pétalas da rosa, amorosas e delicadas. Era assim que ela vivia seu mundo, em cena e palco, onde as luzes do teatro se transformavam em estrelas naquele céu artístico de sua infância. Ao longo do tempo, Fernanda fez suas primeiras armadilhas na vida real serem transferidas para o palco das peças, onde as sombras da verdade se revelavam em nuances de luz e sombra. Aos 30 anos, ela já havia vivido 1000 vidas, cada uma mais rica que a outra, enquanto vivia e respirava o teatro como um fardo vital. E ainda, Fernanda alcançou um lugar inconfundível no cinema brasileiro, onde suas performances foram lembradas por gerações. A obra central do Brasil foi um dos seus maiores triunfos, e fez dela uma mulher invicta no panorama cinematográfico, onde seu talento não apenas brilhou, mas se transformou em um ídolo de todo o país. Na televisão, Fernanda Montenegro marcou o tempo de uma geração após outra. Seus personagens eram tão fortes quanto a mulher que representava, e suas performances nunca ficaram esquecidas. Era como se ela tivesse feito parte das veias do próprio Brasil, onde sua dedicação às artes transformou-se em um legado imortal, que se estendeu por décadas, levando a vida real para a telinha de vidro e conectando-se com o coração de milhões. E foi assim que Fernanda Montenegro, uma mulher que vivia em cena e palco, transformou-se em uma referência de dedicação e excelência artística. E ainda, com suas mãos enxertadas no teatro, cinema e televisão brasileiro, ela deixou um legado que nunca será esquecido, onde o Brasil continuará a se lembrar de sua força, paixão e talento. E a vida de Fernanda Montenegro é um poema escrito no céu brasileiro, uma melodia que vibrava em suas palavras, em sua paixão por retratar a humanidade na sua mais pura essência. A saga da atriz se estende pelos anos como uma floresta densa de memórias, em que cada personagem é um elemento desse teatro chamado vida. Nascida no coração do Rio de Janeiro, Fernanda cresceu sob o som das ondas e a música do futebol, absorvendo a essência daquela cidade que moldou seu caráter e sua arte. Aos olhos dela, cada rua era um palco, cada pessoa uma personagem em constante busca de si mesma. Ela estudava com acesso ilimitado, como se fosse o elixir da vida, e trabalhava com fervor, como se cada cena fosse sua última. A disciplina era sua companheira mais leal, e o amor pela arte, a sua musa. Ela sabia que, no palco, tudo é possível, e em cada desafio encontrava a oportunidade de crescer ainda mais. A voz de Fernanda era uma espécie de sonho, que acordava emoções latentes e trazia à tona as vertigens da vida humana. Sua postura ética era um refúgio na tempestade, um norte no mar da confusão, um olhar que transpunha a verdade, sem mascarada nem esconderijo. A arte de